Era uma vez uma lagarta muito comilona. Certa vez foi colocado em uma folha, à luz da lua, um ovo. Quando o sol chegou e esquentou, de dentro desse ovo saiu uma lagarta, magrinha, pequenininha e cheia de fome. Então ela andou, andou, andou e no primeiro dia ela comeu uma maçã. Mas ela continuou com fome. Então no segundo dia ela comeu duas peras. Continuou com fome. Então no terceiro dia ela comeu três ameixas. Mas a sua fome era muito grande ainda. Então no quarto dia ela comeu quatro morangos. Mas a fome não cessava. Então no quinto dia ela comeu cinco laranjas. Vocês acreditam que ela continuava com fome? Então no sexto dia ela comeu um bolo, um sorvete, um pepino, queijo, salame, pirulito, torta, salsicha, bolinho, melancia. E aí acabou passando bastante mal. Ficou muito mal. Afinal de contas, depois de comer tudo isso, imagina como ela não ficou enjoada? E aí então, no sétimo dia, ela resolveu comer uma folha verde para ajudar na digestão. Bom, depois de comer tanta coisa, claro que agora ela já era uma lagartona grande, forte, bonita. E ela ficou com muito sono, então ela resolveu fazer um casulo para ela. Ficou lá dentro, descansando, dormindo. E depois de algum tempo, um furinho e muita força, ela saiu do casulo e virou uma linda borboleta que voou para dentro deste livro, Uma Lagarta Muito Comilona, de autoria de Eric Carle, ilustrações dele. Esse é um livro clássico da literatura mundial, um dos livros mais publicados no mundo inteiro e que chegou agora para vocês. Olá, tudo bem? Vamos então à nossa 12ª videoaula aqui da Arte de Contar Histórias, oficina de contação de histórias aqui das oficinas culturais da Fundac. E eu abri contando história com esse livro como recurso para falar hoje sobre o como contar as histórias. Até aqui a gente fez várias videoaulas, já analisamos formas de analisar histórias, como assimilar a história. Agora vamos falar um pouquinho sobre, então, como contar a história. E aí, para ajudar a gente a refletir nesse começo, eu queria trazer aqui um pensamento de um artigo da Simone Grande, que é uma das grandes contadoras de histórias que nós temos, que é uma das meninas do conto. Inclusive, fica a dica para vocês procurarem as redes sociais delas, o Instagram, Facebook, YouTube. Lá tem várias contações delas, elas ministram cursos, elas são referência na arte de contar histórias aqui em São Paulo. Vamos lá. Não há certo ou errado para se contar uma história, mas há certo e errado para o contador de histórias. É possível contar histórias de várias formas, com objetos, com música, com dança, em conjunto, sem nada, no palco, com microfone ou sem, utilizando outros recursos técnicos, sentado, de pé, etc. Patrice Pavie, pesquisador teatral francês, diz: o contador de histórias é um artista que se situa no cruzamento de outras artes. Sozinho em cena, quase sempre, narra sua ou outra história, dirigindo-se diretamente ao público, evocando acontecimentos através da fala e do gesto, interpretando uma ou várias personagens, mas voltando sempre ao seu relato. Mas se o contador estiver narrando sem se conectar consigo mesmo, se quiser fazer de alguma forma ou de algum jeito que não seja genuíno, que não esteja a favor da história e com a sua verdade, estará errado para o narrador, portanto, errado para a história. Esta é uma importante lição para o contador de histórias.
ser verdadeiro ao narrar. Aqui tem uma chave, né, uma dica muito bacana que a Simone nos dá a respeito do como contar histórias, né? Então é importante que sejamos genuínos na medida em de não querer fazer o que não nos é verdadeiro. Às vezes a gente tende, né, principalmente quando a gente está começando a contar histórias, a imitar. Às vezes nem é por maldade, às vezes é por apreciação do trabalho alheio. Mas as imitações, elas têm um caminho pedagógico que às vezes podem ser bacana, mas geralmente, se a gente fica nelas, elas prejudicam o resultado final. O importante é você descobrir o seu jeito de contar histórias, né? O que geralmente acontece é, por exemplo, se você é músico, a tendência é você narrar histórias usando sonoridades, músicas, até porque é uma linguagem que você já domina, é grande. Mas nem sempre uma história vai pedir uma música. Então é importante também a gente estar atento a isso. Eu, por exemplo, eu também sou ator, mas nem sempre a história pede alguma coisa, algum recurso teatral. Então a gente precisa estar com esse ouvido aberto, tanto ao que é genuíno nosso, quanto ao que a história está pedindo, né? E a gente já fez observamos já algumas formas de análise da história, e é durante essas análises, né, quando a gente começa a estruturar a história, né, que a gente coloca lá o osso, lembram? Os músculos, né, o sangue, a respiração, e aí o coração da história, que a gente consegue ver o que a história está pedindo que pode ajudar a contá-lo. E neste outro livro aqui, que eu vou usar como apoio para a gente falar um pouco sobre as formas de contar, que é esse Contar Histórias, Uma Arte Sem Idade, da Beth Coelho. Aqui ela coloca algumas formas que eu vou citar, porque na verdade, como bem disse a Simone, tudo pode ser usado, né? Além dos recursos vinculados ao teatro, que são teatro de fantoche, teatro de sombras, bonecos, né? Manipulação de objetos, porque existe o teatro de objetos, existem os contadores de histórias que usam objetos para contar. Tem aquela contadora, né, antiga da TV Cultura que contava, né, usando objetos, transformando os objetos em personagens. Então tudo isso é permitido, depende de cada história, que é uma coisa que a Beth Coelho também alerta quando ela começa a falar das formas de apresentação da história, né? Cada história vai pedir uma forma diferente, um apoio diferente. E ela cita alguns exemplos aqui, para além desses que eu falei também. Ela primeiro começa com a simples narrativa, que é o uso apenas da palavra, como se fosse apenas, né? Mas a palavra tem bastante recursos aí da oralidade, né? O gestual, porque quando a gente está diante do público, o corpo também está comunicando. Então, essa narrativa em que valoriza-se a palavra. Tem histórias que pedem simplesmente a palavra. Então, a gente precisa estar com o ouvido aberto e aproveitá-las para usá-las para encantar, né? O uso de recursos, por vezes, a gente utiliza efetivamente para contar histórias para crianças, né? A gente acredita que as imagens ajudam nas narrativas, mas às vezes uma história sem nenhum recurso visual pode ser muito bem aproveitada pelas crianças menores. Mas é como as menores elas têm uma questão da atenção, né? Elas não ficam por muito tempo e tudo que for mais visual prende mais atenção, os recursos por vezes ajudam. Mas é importante a gente entender que o recurso entra para ajudar a gente a contar aquela história. E os recursos também são escolhidos a partir do ambiente que eu vou contar, o público que eu vou contar, no caso se é criança ou não, a quantidade de público. Porque, por exemplo, essa história que eu narrei para vocês usando o livro como apoio, se fosse um auditório, já não seria possível. E ela vem falar com o livro. Então, com o livro, né, essa forma que eu usei é a clássica, que é segurar com uma mão e virando com a outra, mas lembrando que eu não estou lendo o livro para as crianças, eu estou usando o livro como um recurso imagético, porque as ilustrações ajudam a contar essa história, né, e embelezar, né, criar um encanto, que é fundamental do contador, né, criar esse encanto para que a história chegue de forma prazerosa ao público. Então eu uso isso. Então eu estudei a história, eu conheço a sequência. Então quando eu viro a página, eu sei em que momento da história está. E eu uso como um recurso visual o livro. Posso usar também gravuras, né? Então eu pego, por exemplo, eu gostei, eu vou querer usar essa coisa, só que é pequenininho.
Então eu aumento, amplio ela numa cartolina, ou faço uma impressão e uso, ou então eu posso usar hoje em dia com as tecnologias, né? Usar num PowerPoint, uma projeção, uma coisa maior. Com o flanelógrafo, que também é uma técnica antiga, que a gente usa uma armação de madeira ou de isopor e coloca uma flanela. E a gente vai pegando, por exemplo, um personagem assim, ó, desenha, recorta, ou enfim, pode fazer de boneco, também pode fazer de feltro. Atrás coloca um velcrozinho e aí eu vou colando no flanelógrafo. Histórias que tem muito personagem, flanelógrafo às vezes ajuda a gente a mostrar, porque fica meio como um cenário, os personagens vão entrando e saindo. Com desenhos, que aí também é muito legal, que você pode desenhar junto com a criança, enquanto vai contando a história, você pode ir desenhando numa lousa, né, quem tem essa habilidade, inclusive, mas não necessariamente precisa ser um desenho estupendo, mas o fato de desenhar a história e de repente chamar o público para ajudar a desenhar, também é muito, muito bacana. Tem algumas histórias que permitem essa ação. Com interferência do narrador e dos ouvintes, então a gente vai construindo a história às vezes junto, né? Tem algumas histórias que são abertas nesse sentido. Então, por que não usar isso como recurso, a interferência? Existe uma grande contadora de histórias, a Kiara Terra, que eu também indico que vocês procurem nas redes para conhecer o trabalho dela, que ela fundamentalmente se utiliza de alguns recursos visuais e a partir deles a participação do público ajuda a construir a história. Que existe uma base numa história que ela leu, mas a história mesmo acontece e desenvolve com a participação do público. Enfim, para cada situação tem um recurso. Então eu vou deixar aqui hoje essas reflexões e de atividade para que vocês pensem na história que vocês vêm trabalhando, qual que é o recurso mais adequado. É fazer uma simples narrativa ou usar algum recurso visual, música, tá? E aí vocês montem a história, comecem a construir esse como contar. E a gente se fala na nossa próxima aula. Quem quiser experimentar de fazer a história, gravar e me mandar, também fiquem à vontade, tá bom? Até mais, gente. Até a próxima aula.